Ora viva, bem-vindos a mais um debate aqui inserido na Advocatus Summit, na 7ª edição, desta vez um painel sobre inteligência artificial como motor de inovação. E para falar deste tema tenho dois convidados, o Luís Neto Galvão, advogado, sócio responsável pelo Departamento de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da SRS Legal, e Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vou começar por o Luís Neto Galvão e perguntar-lhe, nós estamos aqui num dia que é o dia 22, gravamos isto no dia 22 e ontem, dia 21, foi aprovada, teve a aprovação final a primeira lei da União Europeia aplicada à inteligência artificial, foi também pioneira a nível mundial, tem uma abordagem baseada no risco e também proíbe algumas aplicações consideradas de risco inaceitável. É uma lei que vai entrar em vigor dentro de poucos dias e prevê também um período de adaptação. Luís Neto Galvão, qual é a sua opinião acerca desta nova legislação? Boa tarde. A minha opinião não pode deixar de ser positiva. Eu acho que é um marco, enfim, vai de facto já está a ter uma influência grande, significativa, porque, por exemplo, determinou a ordem presidencial do presidente Biden, enfim, com um conjunto de medidas aplicadas ao contexto da administração federal americana, enfim, numa lógica muito de cibersegurança, mas já com o foco na inteligência artificial, portanto, já motivou uma reação americana. Eu creio que vai ter um impacto importante, porque, enfim, dado o peso da economia europeia, um bocadinho como no caso do RGPD, nós temos aqui uma legislação que é multissetorial, que de facto, tem uma abordagem baseada no risco, como referia, mas que foi pensada muito no sentido de ter uma influência mundial. E influência mundial porquê? Porque se aplica não apenas a quem concebe e a quem aplica os sistemas de IA aqui no contexto da União Europeia, mas também a quem fabrica, desenvolve sistemas que tenham por objetivo ser vendidos, ser comercializados aqui na União Europeia. Portanto, eu acho que pelo peso da economia europeia vamos ter aqui uma abordagem que vai ser muito influente e que já está a influenciar também outras jurisdições na Ásia. Portanto, eu acho que é claro que é necessário regular a IA. O modo como a União Europeia o fez, nessa abordagem baseada no risco, eu acho que está a influenciar outras abordagens mundiais. Então acredita que vai ser um standard a nível mundial, como o RGPD também foi? Quer dizer, sim, acho que sim. Acredito que vai ter um impacto significativo apenas pela dimensão da economia europeia. É claro que, enfim, a nossa abordagem é sempre muito baseada nos direitos humanos. Aliás, para certo tipo de utilizações está prevista uma avaliação de impacto sobre os direitos humanos, que era mais abrangente e ficou mais restringida nesta última versão do regulamento, mas no fundo, sim, é verdade. Ainda que outras geografias mundiais não tenham a mesma tradição em matéria de direitos humanos que a União Europeia, eu acho que pelo simples impacto do mercado europeu, acho que vai ter uma influência na forma como vão ser concebidos estes sistemas que queiram ser vendidos aqui na União. E acredita que chega a tempo ou já está um pouco tarde? O regulamento já. Exatamente. Acho que, quer dizer, tarde não é, acho que era preciso fazer alguma coisa e parece-me até que a abordagem da União Europeia, no digital em geral, não apenas no RGPD, mas por exemplo, na abordagem aos dados, no Data Act, no Data Governance Act, no DSA, no DMA, portanto no Regulamento dos Mercados Digitais e dos Serviços Digitais, acho que tem sido absolutamente única a forma como as várias instituições europeias têm posto de acordo, têm encontrado acordos e plataformas de entendimento para rapidamente colocar, enfim, trazer cá para fora e no fundo, iniciar a aplicação de uma regulação muito abrangente a nível digital. Portanto, acho que não vem tarde e acho que é mais uma evidência daquilo que é o esforço global da União Europeia em regular o digital. Ficou claro. Jorge, também ainda focando aqui no tema da regulação, penso que esteja a par do que foi aprovado e pergunto-lhe muito diretamente que impacto é que esta legislação pode ter a nível da inovação. Bom, como muitas coisas na vida, as opiniões dividem-se, não é? Se formos ouvir, por exemplo, o Eric Schmidt, que é um ex-presidente chairman da Google,
e que é um investidor também em centros de inteligência artificial na Europa, o que eles dizem é sim, a Europa tem uma grande capacidade, grande capital humano, centros de conhecimento acumulado, mas tem que se pôr um freio em Bruxelas. E ele referia-se concretamente à legislação. E o que é que está aqui em causa, que é importante? Eu diria que a abordagem de assento no risco é uma abordagem, digamos, que faz sentido, até porque quando estamos a ver exatamente quais são as aplicações que são inaceitáveis, de risco inaceitável, ou que têm de ser escrutinadas, ninguém discorda que aquelas aplicações são de facto de risco muito elevado e, portanto, que é preciso algum tipo de escrutínio. O que está aqui em causa, fundamentalmente, são exigências de análise de aplicações em que essas aplicações não colocam um risco substancial. Portanto, estamos a falar muitas vezes de aplicações comerciais em que é necessário aquilo que na regulação se chama, digamos, a capacidade de explicar, em português não é uma palavra certa, a explicação dos resultados do algoritmo. E na prática, o que se passa na inteligência artificial, como noutras tecnologias, é que se, digamos, o resultado da aplicação do algoritmo a partir de um conjunto de dados é trivial, enfim, aí não há nada, mas também não cria muito valor. Quanto menos trivial são os resultados, menos também é mais difícil de perceber o que é que uma rede neuronal ou com um algoritmo de deep learning consegue produzir. Portanto, há ali digamos, um valor que é inverso à capacidade de explicação. E, portanto, nesta altura, das duas uma, ou nós esperamos que a capacidade de explicação dos algoritmos avance e, portanto, haja mais transparência. Não sei se alguma vez, porque quando estamos a falar em áreas como deep learning, digamos, a densidade do processamento das redes neuronais é de tal maneira que... Quem os fez às vezes... E quem os fez consegue compreender aqueles resultados. Portanto, não sei se isso algum dia é esse nível de explicabilidade. E, por isso, eu diria que é preciso calibrar esta exigência de explicabilidade. Porque estamos a falar, por exemplo, quando está a escolher, digamos, esse é um serviço muito comum em muitas plataformas, o serviço de sugestão de produtos alternativos em função das suas escolhas, aí a explicabilidade é muito simples, aliás, é quase evidente. Aos interesses de quem está a comprar. Basicamente os interesses e as pessoas percebem. Há outras áreas onde, digamos, a transparência do algoritmo ou a explicabilidade do algoritmo pode ser, digamos, uma questão, como, por exemplo, aplicações como a seleção, se for aplicado na seleção de candidatos para um determinado lugar, a questão da concessão de crédito e, portanto, a clientes, a discriminação. Mas aí eu julgo que está muito claro que a evidência da aplicação, que não é preciso explicar porque é que o algoritmo é usado, o que interessa é o resultado do próprio algoritmo. Mas não ficou claro para mim se entende que o regulamento e que esta legislação, como algumas pessoas defendem, alguns especialistas, pode de facto prejudicar a inovação. Vamos lá ver. Eu vejo em muitos setores altamente regulados, como por exemplo o setor alimentar, em que há inovação. Portanto, não é pelo nível de regulação do setor, do ponto de vista de risco da atividade, que eu tenho, digamos, impedimentos ao que pode a inovação e podemos falar, digamos, em áreas onde, de facto, a inteligência artificial, nesta altura, a aplicação pode trazer uma enorme produtividade à própria inovação das empresas. Por isso, eu diria que a Europa tem este princípio geral de é melhor prevenir do que remediar. Os Estados Unidos têm uma lógica mais de laissez-faire. Ora, é evidente que nós não estamos, no caso da inteligência artificial, é uma tecnologia que está dentro da classe de tecnologias de soberania nacional ou de bloco. E, portanto, nós temos é evidente que outros blocos, como o bloco chinês, estão a investir e também têm a sua regulação. Agora, ninguém espera que aquilo que se chama hoje o efeito de regulação de Bruxelas seja comparável com o efeito de regulação de Beijing. E, portanto, nós vamos ter, efetivamente, aqui, e é esse, digamos, o apelo que se faz, em determinadas áreas de soberania, não há aí regulação, porque, aliás, a legislação não se aplica a áreas, digamos, de aplicações militares e de segurança, etc. Portanto, estamos a falar nas aplicações comerciais. E aí, eu diria, como noutras áreas, é importante perceber os riscos e gerir esses riscos, porque depois, senão, temos, digamos, um mercado Portanto, eu diria que, em princípio, a regulação é positiva. Teremos que ver, na prática, como é que e quais são os custos. Porque nós, neste momento, estamos num momento, aquilo que dizemos na contexto num tsunami regulamentar. Portanto, parece que abriram-se as torneiras, digamos, dos reguladores, os legisladores na União Europeia e estão a despejar, digamos,
toneladas como não houvesse futuro. Ficou claro. Sim, Luís Neto Galvão, está-se a rir. O tema da inteligência artificial, falando agora de organizações no geral e de empresas em particular, traz também os seus benefícios, mas também alguns riscos. Sendo advogado, também queria lhe perguntar como é que os gestores devem equilibrar estes benefícios e estes riscos. Tem algumas recomendações que possa deixar? Sim, claro. Bem, neste momento o que eu vejo é uma corrida em certos setores para, enfim, de certas empresas, para não ficarem atrás dos concorrentes na aplicação de inteligência artificial nos seus processos de negócio. E, portanto, isso gera riscos. Eu compreendo que tenha que haver uma abordagem muito ágil. Aliás, há uma estatística publicada pelo INE relativa à utilização da inteligência artificial aqui no contexto português, que eu creio que não traduz a realidade. Pelo menos as grandes empresas e utilities, por exemplo, eu creio que estão a utilizar massivamente já a inteligência artificial e, portanto, a estatística publicada no próximo ano relativa ao ano 2024, acho que vai traduzir uma realidade diferente. Portanto, é o efeito ChatGPT funcionar? Acha que é o efeito ChatGPT? O efeito ChatGPT. Portanto, o surgimento da inteligência artificial generativa e esta febre nova que surgiu em torno do tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu creio que neste momento, por exemplo, eu vejo muito utilizações ao nível do interface com o cliente, quer em matéria de chatbots, por exemplo, que podem já fazer alterações contratuais, intervenção, enfim, com uma intervenção humana limitada, no fundo agilizam muito, sei lá, a digitalização ou a tradução em texto de, por exemplo, de chamadas telefónicas e a avaliação dessas chamadas através de algoritmos aplicados ao texto. Por exemplo, as propostas de e-mails de resposta a contactos de clientes, no fundo, que facilitam já, envolvem, como é óbvio, uma grande intervenção humana, mas no fundo já se propõe ali uma resposta, o que agiliza muito o contacto com o cliente. Eu estou só a dar alguns exemplos muito simples de intervenções ou de aplicações que envolvem inteligência artificial. Então pensa que vamos dar o saldo, só para contextualizar esses dados, é o inquérito que falou com as empresas e que Sim. só 8%, menos de 8% disseram que utilizam a inteligência artificial. Tenho alguma aqui em dúvida Portugal. sobre... Eu acho que neste momento vamos rapidamente generalizar. É claro que o nível de utilização por cada empresa vai depender do setor, vai depender da dimensão, mas eu creio que acho que se vai massificar esta utilização. Esses 8% é no geral, mas depois temos 35% ou qualquer coisa por cento de grandes empresas com mais de 250 trabalhadores que dizem utilizar a inteligência artificial. Acha que esse gap, essa divergência vai ser eliminada no curto e médio prazo? Isto é o que se diz um achismo, não é? Portanto, não tenho evidência, mas eu creio que sim. Agora, o que eu queria sublinhar com isto e ilustrar é que há uma corrida que tem de ser também pensada, enfim, com algum cuidado. Porquê? Porque aquilo que eu vejo é que, por um lado, há riscos que têm que ver com o acesso desses modelos, dessas aplicações, desses fabricantes, a informação da empresa, informação não apenas pessoal, mas outro tipo de informação, de dados, que são dados da empresa. Alguns deles a empresa não pode expor. E, portanto, eu tenho, por exemplo, visto em múltiplos contratos cláusulas que são totalmente ilegais, que pressupõem que a empresa pode dispor sobre os dados pessoais dos seus clientes, não é? Para permitir a esses fornecedores desenvolverem algoritmos, etc. Não, há uma proibição. Como também deve haver uma proibição e deve haver algumas cautelas no que toca a dados protegidos ou informação protegida por direitos de autor. Portanto, há todo um conjunto de preocupações que nós devemos ter e hoje em dia aquilo que eu vejo é cláusulas abusivas. Portanto, temos esse tema dos contratos e onde estão também toda a problemática dos contratos na cloud, dos contratos na nuvem, que pressupõem normalmente há sempre um desequilíbrio entre o fornecedor e o cliente. E, portanto, nesses contratos deve-se fazer um esforço para perceber aquilo que se está a comprar e para se obter do fabricante um máximo de informação, que, aliás, algo que consta do regulamento IA, mas acho que é uma obrigação, hoje em dia já, uma obrigação fiduciária de quem tem, quem está, no fundo, a guardar dados que não são, enfim, sua propriedade. Os dados pessoais não são propriedade das empresas. E, portanto, acho que há um conjunto de cuidados a nível contratual que devem ser tidos em conta
E depois, enfim, o tema também da proteção de dados em particular. Acho que esta aquisição de soluções de IA para a integração dos processos das empresas, na medida em que envolvam dados pessoais, devem também, em geral, dar lugar a umas avaliações de impacto sobre a proteção de dados. Portanto, cada empresa deve também identificar riscos e documentar de que modo os vai mitigar. Portanto, isso também é uma preocupação que eu creio que as empresas devem ter. No meio deste entusiasmo, que é um entusiasmo que eu acho que é positivo, como é óbvio. Não é? Mas acho então que essa preocupação, essa pressão sobre os gestores que existe essa pressão sobre os gestores para que anunciem qualquer coisa que estão a utilizar a inteligência artificial? Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Eu acho nós jornalistas, pelo menos recebemos centenas de e-mails todos os dias de anúncios de empresas que estão a utilizar a inteligência artificial, pelo menos nos últimos meses. Portanto, nota-se que há essa, pelo menos, na minha opinião, que há essa percepção ou essa pressão de que temos que ter qualquer coisa no mercado. Eu acho que tens razão, mas eu acho que estamos dizendo. Aquilo que seria racional seria qualquer coisa idêntico ou melhor ao que o concorrente tem, no fundo. Portanto, o que nos interessa é estar à frente da concorrência. Muito bem. Jorge, o Ecotec tem muitos associados, muitas organizações e empresas que pertencem à associação. Daquilo que vê no terreno, o que é que essas associações, o que é que essas organizações e essas empresas estão a fazer atualmente com a inteligência artificial? Eu diria que ainda relativamente, digamos, ao tema anterior, porque a resposta que eu dou é que devemos, do ponto de vista da regulação, tem que ser evitado aquilo que se chama o efeito trickle-down, que é o efeito de que ficarem as grandes empresas e as empresas mais poderosas na Europa beneficiadas ao natural, portanto, acerca na aplicação de um regulamento complexo como é este, e depois as mid-caps e as pequenas empresas com menos recursos, digamos, serem fortemente prejudicadas e, portanto, na sua competitividade. E é isso que na aplicação do regulamento a União Europeia e a Comissão Europeia têm que ter atenção, para não ter este efeito. Dito isto, o que é que nós... É o tema da inovação, sim. Esse é o tema da inovação, portanto, na prática, porquê? Porque, no ponto de vista do próprio utilização da inteligência artificial para acelerar e reduzir o risco da inovação, a própria tecnologia em si mesmo pode aqui ter aqui grandes vantagens. E isso vai dar, digamos, uma vantagem àquilo que são os incumbentes, se souberem aplicar, relativamente àquilo que são a agilidade e a rapidez dos desafiadores, nomeadamente das startups. Portanto, teríamos aqui um efeito interessante, que era que, digamos, voltar a reequilibrar o efeito, digamos, da agilidade das startups ou das empresas mais ágeis e mais pequenas, relativamente àquelas que são maior, exatamente porque conseguiriam adaptar de uma forma mais rápida e eficaz a inteligência artificial. Dito isto, o que é que se passa no terreno? Sim. O que é que nós vemos? Vemos que estes números, estes 8%, de facto, das empresas que estão mais avançadas, e nomeadamente são, digamos, grandes utilities ou serviços ou a área financeira, estão, digamos, avançadas em aplicação, por exemplo, em chatbots e de consolidação de conhecimento e de serviço, quer interno, quer, digamos, a clientes. Estão a ser usados também para análise e monitorização de infraestruturas. Estão, digamos, na parte também de acesso remoto e controle, por exemplo, de manutenção e condição de funcionamento. E, finalmente, digamos, na criação e ativação de ecossistemas, digamos, digitais, na área, estou-me a lembrar, na área dos seguros, na área financeira, etc., e na área de energia, em que, digamos, a ativação dos participantes é feita através de regras que são, digamos, automatizadas. Por isso, eu diria que o grande problema é que e a grande dificuldade é que nós temos uma hierarquia tecnológica. Portanto, eu, para poder chegar à inteligência artificial, eu tenho que ter dados, recolher, depois tem que ter digamos, os dados têm que ser arrumados e organizados e depurados numa cloud segura, e depois só aí é que só posso começar a fazer explorações, e aí sim posso começar a ter, digamos, capacidade de ter naturalmente os problemas, conhecer os problemas do negócio, interagir com quem, digamos, está a trabalhar com os dados, e aí sim produzir, digamos, algoritmos que possam redefinir os processos e melhorar, digamos, o funcionamento e a performance dos processos. E há conhecimento interno dentro das empresas suficiente para fazer isso? Porque só para contextualizar, dentro desses resultados do INE, mostram que 2/3 das empresas que dizem que não usam inteligência artificial justificam-no com, precisamente, a ausência de know-how interno e também os custos elevados. Custos financeiros e o know-how, eu diria, começa por 2 tipos de know-how. O primeiro é ter a gente dedicada com conhecimento do negócio para perceber onde é que o negócio pode ser, portanto, ir para além daquilo que é a espuma do dia-a-dia e de fazer o negócio do presente e começar, digamos, a transformar e ver as opções em que o negócio pode ser transformado do ponto de vista de crescimento
e de onde é que estão as áreas de desenvolvimento, onde é que estão as ideias para esse momento. E isso é uma equipa do futuro, não é a equipa do presente. Portanto, as empresas têm que trabalhar com duas equipas. A equipa que gera o presente, os clientes do presente e os do futuro. Portanto, esse é o primeiro. Portanto, a AI não vai resolver o problema da cultura de inovação das empresas. Portanto, a inteligência artificial, e agora fala-se em inteligência artificial autónoma, que é ter, digamos, o processo de inovação, desde os insights do mercado, até o teste, a geração de conceitos, e até depois a própria prova de conceito ser feita de uma forma, digamos, autónoma através de algoritmos. Recentemente, um teste que foi feito, em 10, geração de conceitos, de novos conceitos de marketing, gerados por AI e gerados por humanos. E o que chegamos à conclusão é que os 10 conceitos que tinham valor, 8 eram, ou 7 eram gerados por humanos e 3 por AI, por inteligência artificial. A questão é que o melhor dos conceitos todos era de inteligência artificial, foi produzido. Portanto, há aqui uma opção, e isto não tem nada a ver com, tem a ver fundamentalmente com o aumento do ritmo e do ciclo de inovação, e como nós estamos a ver, portanto, chegar mais depressa ao mercado, gerar mais conceitos, porque a inovação é também um jogo estatístico. Se eu gerar muitos conceitos e, portanto, consigo purá-los, estatisticamente encontra um que é um vencedor. É vencedor. Portanto, na nossa perspectiva, a inteligência artificial vai, devidamente aproveitada, vai acelerar e aí estará ao alcance das grandes empresas, médias e pequenas. Sim, mas isso também é uma visão um pouco otimista, no sentido em que vai haver empresas, não sei se consegue identificar alguns setores, falou de alguns que podem beneficiar, mas também vai haver setores que vão ser muito revolucionados por esta onda tecnológica. Consegue identificar alguns? Por exemplo, programação? Não, hoje, digamos, a inteligência generativa na área da programação já escreve o código sozinho. Exato. Portanto, aí o programa, mas a questão é, eu posso saber escrever, digamos, código, mas escrever código para quê? Portanto, o que estamos aqui a falar, e aí sim os humanos vão continuar a ter um papel fundamental, é para que conceitos, em que área de negócio, quais são as opções de crescimento no mercado em que a minha empresa, digamos, poderá ter com as competências que tem hoje no futuro. Que áreas, que conceitos é que eu vou gerar e que opções, como é que eu vou constituir, digamos, as competências para gerar. E aí a inteligência artificial não substitui a cultura de inovação da empresa. E essa é que é a grande questão, é que estamos a falar numa ferramenta que até ao momento é uma ferramenta, digamos, para acelerar a produtividade e necessariamente não orientar a estratégia da empresa. Portanto, eu diria que numa empresa que aplica a inteligência artificial na sua plenitude, vai continuar a ter um problema de saber qual é daqui a 5 anos em que negócio é que nós estamos. E, portanto, eu diria que em todos os setores este problema se pode, na área da farmacêutica, na área dos mídias, dos conteúdos. Não há um setor particularmente exposto. Não há um setor, porque a resposta à pergunta é sempre a mesma, quer dizer, daqui a 5 anos em que negócio é que nós estaremos? Quais são os nossos drivers de crescimento hoje? Para onde é que nós vamos do ponto de vista das competências? Quais são as opções de crescimento que temos que apostar? E isso, a inteligência artificial não sabe responder essa pergunta, pelo menos para já. Muito bem. Luís Neto Galvão, um dos temas, quando se fala de inovação, tem que se falar de direitos de autor e também de propriedade intelectual. No campo dos direitos de autor em particular, nós vemos que ChatGPT e outros modelos, além do GPT, são treinados com, por exemplo, conteúdos que são encontrados na internet, alguns deles protegidos por direitos de autor. Considera lícito que empresas, por exemplo, como a OpenAI, utilizem esses conteúdos para treinar modelos? Pode ser considerado fair use? Que nós temos algumas exceções, mas em regra, conteúdos protegidos por direito de autor não podem estar a ser utilizados para treino do algoritmo. Daí aquilo que eu dizia há pouco, aquelas cláusulas contratuais que são um pouco abusivas, porque passam um bocadinho por, enfim, podem passar pelo crivo de leitores mais desatentos e através das quais se procura obter um direito sobre os dados de uma empresa que tem, enfim, um certo tipo de proteção. E, no fundo, pela via contratual, procura-se encontrar ou acesso a esses dados. Aqueles que estão disponíveis um pouco na internet e que podem ser de uso comum, esses, de facto, na medida em que estejam protegidos por direitos de autor, não, enfim, em regra, não podemos fazer uma utilização para a melhoria do algoritmo. Mas o facto é que já foi usado, não é? É verdade? Diria que vai ser necessário uma espécie de reforma do Código dos Direitos de Autor, novamente, à luz Eu acho que o que temos já nos permite, o tema agora será, enfim, a capacidade de fiscalizar, e o próprio regulamento IA tem obrigações, por exemplo, em matéria de códigos de conduta, no que toca ao respeito do direito de autor. Portanto, há um conjunto de obrigações que já é uma preocupação que consta do regulamento IA.
mas é algo que nós devemos procurar combater. Enfim, temos já vários meios, várias formas, temos, enfim, não apenas o Código de Direito de Autor, mas temos também outro tipo de instrumentos que nos permitem um combate a esse tipo de práticas. E depois temos, quer dizer, mas enfim, eu acho que esse não é o único risco que nos traz a IA. No fundo, tudo aquilo que é a falta de transparência, tudo aquilo que é incapacidade. O Jorge falava na explicação do algoritmo. Eu creio que, enfim, vamos ter uma obrigação de transparência e de explicação de como funciona o algoritmo, de alguma forma. Enfim, ela vai ter que ser posta em prática, mas como um chapéu comum a tudo isto, temos o tema da regulação. E a regulação é algo que, para mim, é absolutamente fundamental. Isto é, neste momento já temos um gabinete europeu da IA, não é? No fundo, temos um organismo que congrega tudo aquilo que é a atividade em matéria de aplicação do regulamento a nível da União Europeia. Mas depois vamos ter reguladores nacionais, já temos um em Espanha, vamos ter um aqui em Portugal. E esse regulador é que vai ser incumbido de verificar o cumprimento, desde logo, por exemplo, a existência desses códigos de conduta em matéria de respeito aos direitos de autor e, enfim, tudo aquilo que são obrigações de transparência. O meu ponto aqui no que toca à regulação é que, sem uma regulação adequada, isto aqui estamos a falar de regulação na órbita dos direitos humanos, não é uma regulação económica típica, como acontece no caso do direito à concorrência, com a Autoridade da Concorrência, com a ERSE para a energia ou com a ANACOM para as comunicações. É uma regulação que tem outro tipo de preocupações, não é apenas a defesa do consumidor, mas são preocupações, enfim, intrinsecamente ligadas com os direitos humanos. E eu gostava de ver, porque não vi até hoje, enfim, uma regulação com as armas necessárias para poder ser eficaz. Por exemplo, na órbita dos direitos humanos temos o quê? Temos a CNPD, temos a ERSE, temos a ERC, que são reguladores que eu acho que estão diminuídos porque têm dificuldades de contratação de pessoas com a experiência necessária para desempenharem adequadamente as suas funções. O poder político sabe disto há muito tempo. Por exemplo, a CNPD só pode ir contratar ao quadro dos disponíveis, não pode ir contratar quem quiser no mercado. Tem receita, mas não tem depois a capacidade de aplicar. E depois temos, enfim, outro tipo de limitações que fazem com que tenhamos ali, na verdade, por exemplo, temos um RGPD muito, enfim, muito potente do ponto de vista das obrigações que consagra, mas depois aquilo que é absolutamente essencial, que é existir uma regulação que permita não apenas a fiscalização e a aplicação de coimas, como também, enfim, a evangelização do mercado, isso não existe, não é? E aqui é absolutamente essencial, na regulação da IA, esclarecer o mercado, porque a aplicação concreta das regras do regulamento vai levantar muitas questões, muitas dúvidas, e sem uma regulação adequada e eficaz, não vamos ter, enfim, um regulamento também minimamente adequado e eficaz. E, portanto, isto é uma mensagem, acho que neste momento estamos no momento de criar um regulador autónomo ou de atribuir essa incumbência ao regulador existente, mas o poder político tem que ter consciência que tem que artilhar esse regulador com as ferramentas necessárias para poder exercer essa regulação. E esse poder político, há mais alguma coisa que pudesse fazer para facilitar a inovação nas empresas e incentivar a utilização da inteligência artificial? Quer responder, Jorge? Pode fazer muito. Aliás, já há uns instrumentos que vêm de trás e que, se forem acelerados, podem, digamos, ser, aliás, no próprio regulamento, indica-se que os Estados-membros vão ter que desenvolver, digamos, intervenções específicas para, por exemplo, apoiar as empresas no teste e na explicabilidade dos algoritmos e no teste dos algoritmos. Eu diria que na fase anterior, portanto, uma das medidas do PRR foi a criação de uma rede de testbeds nacional, no valor, estamos a falar de um investimento no valor de mais de 150 milhões de euros, e que na prática se destina a testar produtos digitais, a acelerar o desenvolvimento de produtos digitais. Estamos a falar, digamos, um conjunto de centros de acesso não discriminatório, aberto, em condições comerciais favoráveis. E, portanto, esta rede, neste caso particular, terá um papel absolutamente fundamental. E, portanto, há aqui um tema também de instrumentos de investimento associados à política pública já existente, que, se forem acelerados, ajudarão muito às empresas que não vão criar
elas próprias, digamos, testbeds e centros de teste específicos para desenvolver 1 ou 2 ou 3 produtos onde, digamos, incorporam a inteligência artificial. Mas eu gostava de voltar outra vez a este ponto, porque mais importante do que estarmos a falar da regulação abstrato é ver se a regulação não vai afetar a competitividade, e especificamente a competitividade, digamos, do tronco comum das economias europeias, que são PMEs e mid-caps. E era uma pergunta que eu tinha, aliás, para fazer, que era precisamente isso, se não iríamos ficar em desvantagem com outras geografias como Estados Unidos e China. Não é? E esse é que é o problema fundamental sempre, que é da regulação. A regulação tem que ter, digamos, não pode, tem que ter, passar o teste, nós chamamos-lhe o teste, o filtro da competitividade. E, portanto, se a regulação que está orientada para precaver certo tipo de riscos, vai criar outro tipo de riscos e de insustentabilidade naquilo que é a competitividade das empresas, então essa regulação tem que ter aqui. E o que nós já vimos é que, por exemplo, no caso de uma regulação complexa, como foi o RGPD, que muitos dizem foi um benchmark global, e já falámos aqui, e de facto, mas eu dou o exemplo, por exemplo, daquela obrigatoriedade do clique em qualquer site que se abre na Europa, de dizer aceito os cookies. Neste momento, isso não protege coisa nenhuma, porque qualquer pessoa não vai lá ver, digamos, as condições de cookie e clica, aceito tudo, que é para não perder tempo. É o tipo de regulação que depois, a partir de certa altura, não protege ninguém e só introduz custos nas empresas. Ora, é isto que, e há estudos provados, que o próprio RGPD teve nas grandes empresas um efeito relativamente neutral, nas médias já não é bem assim, e nas PMEs teve um efeito claramente negativo, na sua competitividade, nas margens, etc., pelos custos que foi e porque não trouxe, digamos, uma vantagem substancial. Dito isto, é neste contexto que a aplicação de um regulamento tem que ser, digamos, temperado, e aqui esta alta autoridade para a inteligência artificial, não é assim que se chamará, outra coisa qualquer, terá que ter, primeiro tem que estar tecnicamente muito bem assessorado, não quer dizer que tenham dentro mas há muita gente em Portugal que sabe e que está, digamos, na linha da frente destas matérias. E a segunda é ver exatamente o teste da competitividade da relação e da aplicação. E não devemos ter aqui aquilo que se chama, digamos, o gold plating, que em Portugal é um desporto nacional, que é, se a União Europeia manda isto, nós aplicamos mais isto para mostrarmos que somos credíveis na aplicação das diretivas europeias. Portanto, evitar este gold plating, portanto, fazer mais do que... E, acima de tudo, ver que nós temos, como todas as economias da Europa, digamos, a nossa base, o nosso tronco comum, são pequenas, médias empresas, e mesmo as grandes à escala europeia são médias, e portanto que este tipo de regulamentos, mais todos os regulamentos que estão a surgir por aí, eu falo do ESG, esta manhã estivemos a falar do passaporte digital, do produto, e N regulamentos que vêm para aí, se isto não está, digamos, a arrebentar com a competitividade das empresas, e a certa altura, digamos, as empresas, a certa altura, e os empresários dizem, é melhor vender agora do que daqui a mais 3 ou 4 anos já não valer nada. É um ótimo ponto para reflexão, e Cavalheiros, antes de terminarmos, gostava só de vos fazer um desafio, como estamos a falar de inovação e como estamos na febre da inteligência artificial neste momento, depois do surgimento do ChatGPT no final de 2022, eu gostava de saber como é que nos últimos um ano e meio, a vossa forma de trabalhar mudou com a inteligência artificial. Só para percebermos, começava por si, Luís Neto Galvão, como é que utiliza a inteligência artificial hoje em dia no seu dia-a-dia profissional? Bom, nós temos, enfim, projetos internos na nossa sociedade de advogados de integração de inteligência artificial no nosso dia-a-dia, em matéria contratual, noutros temas. Aquela área onde eu tenho sentido maior impacto é, por exemplo, no que toca a traduções. Isto é, aquilo que, e de facto com algum prejuízo para a intervenção humana. Aquilo que anteriormente se pedia a um advogado mais jovem para fazer, traduções de documentos, hoje em dia já conseguimos com algum grau de qualidade, utilizando, enfim, programas que nós temos, enfim, que nós adquirimos e, portanto, que garantem toda a confidencialidade. Portanto, nessa área, sem dúvida. Até porque os clientes internacionais muitas vezes privilegiam mais a rapidez do que a própria qualidade, enfim, da tradução. E a qualidade em geral é muito alta. Portanto, essa é uma área onde, onde tem aplicação diária, sem prejuízo de outras, onde estamos também já, enfim, aos poucos a incorporar inteligência artificial, como eu referi. Jorge?
Bom, eu diria que no dia a dia ainda não sinto, digamos, a inteligência, o ChatGPT não é ainda uma ferramenta, porque gosto mais de procurar pelo Google direto. Agora, estamos envolvidos em serviços que utilizam inteligência artificial. Eu, por exemplo, sou um grande consumidor de música hoje, porque através do Spotify, porque todas as semanas tenho playlists fresquinhas, orientadas ao meu gosto pessoal e às vezes consegue ultrapassar aquilo, sugestões que eu não teria, digamos, naturalmente não iria à procura e, portanto, como, digamos, gosto de música, para mim é um serviço. Portanto, nessa perspectiva, a inteligência artificial está-nos a envolver e está nos bastidores. Agora, eu diria que em termos de produtividade não estamos, eu diria que se calhar numa agência de comunicação, de conteúdos, no marketing, na geração de leads, etc., serão áreas onde nas empresas, mais uma vez, e também na questão da análise, digamos, daquilo que se chama o front-end innovation, aquilo que é análise de tendências, geração de conceitos, etc., já é possível, diria hoje, com as ferramentas que temos disponíveis, ganhar alguma produtividade e acelerar o ciclo, mas ainda estamos longe de tirar as pessoas e a criatividade e aquilo que sabem do negócio para temperar aquilo que é o resultado da inteligência artificial. Jorge Portugal, Luís Neto Galvão, muito obrigado. Foi então, falámos de inteligência artificial e inovação aqui na Advocados Summit. Obrigado.